Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje eu começo aí as gravações das aulas, né? Das aulas de Física 1. E como a maioria de vocês aí que estão me assistindo são alunos das primeiras séries, né? Então, acho que é legal me apresentar. Meu nome é Sérgio, tá? Sou o professor Sérgio. Eu trabalho com as disciplinas Física e Matemática aí na ETEC João Bellarmino há mais de 25 anos. E com vocês, né, vou estar trabalhando a física aí. Algumas turmas eu trabalho matemática, outras eu trabalho física, outras eu trabalho as duas disciplinas, tá? Então vai depender da turma que vocês são aí. Bom, nessa primeira aula de física, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre uma introdução, né? Vou falar um pouquinho sobre a física, vou falar sobre as partes da física, mas tudo de uma, né, maneira bem rápida aí, para a gente chegar no assunto principal, que são, né, as grandezas físicas, tá? Então a ideia é a gente já começar então conversando um pouco e depois eu vou deixar para vocês aí uma série de exercícios, né, para vocês fazerem do nosso material. Então a gente já começa aí trabalhando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no que eu tenho para vocês. Antes eu deixei aqui no fundo então dessa primeira tela a nossa escola, né? Então, como a maioria aí é aluno da primeira série, então estou apresentando aí a nossa escola para vocês. Espero que logo logo a gente esteja presencial, né? Trabalhando dentro da escola, né? Não olhando para ela dessa forma, tudo bem? Mas vamos lá. A primeira coisa então que eu queria comentar, eu coloquei aqui, o que é a física, né? Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem algum contato com essa ciência, né, com essa área da ciência, porque, né, no oitavo, no nono ano, costuma-se trabalhar assuntos relacionados à física, né? Só que esse trabalho ele é muito diferente, muda muito de uma escola para outra, né? Da escola pública para particular, por exemplo, há muita mudança na forma de focar, né, essas ciências, tanto a física, como a química, como a biologia, né, que vocês vão ter agora no ensino médio. Então, a ideia principal é que se a gente não tem como ter, né, alunos aí que conhecem a mesma coisa, né, de uma forma homogênea, então eu preciso me preocupar em ensinar desde o comecinho, né? Eu não posso pular nada, eu não posso imaginar que vocês já saibam alguma coisa de física, né? Eu tenho certeza que a maioria já sabe, mas eu não posso imaginar que todos saibam, né, esses conceitos iniciais, por exemplo. Então, eu quero fazer, né, de uma forma com que todo mundo possa aprender desde o começo. Então, tenho certeza que todos vocês que vão estar assistindo a aula, prestando bem atenção nos conceitos, né, na parte matemática também, mas principalmente nos conceitos, né, vão estar entendendo o que está acontecendo aí nas primeiras aulas, vão conseguir acompanhar depois sem muito problema, né? Então, é esse que é o meu objetivo aí inicial, que todos comecem bem, né, do básico, lá do comecinho mesmo, para que ninguém se perca no meio do caminho aí. Tudo bem? Bom, o que é a física então? A física, de uma forma geral, é um ramo da ciência, né? Talvez seja o ramo mais antigo da ciência, porque as questões que estão dentro dessa área da ciência são as questões essenciais, né? Questões como da onde que a gente veio, né? Questões dentro da astronomia, por exemplo, né? Como é que se formou o nosso planeta, o sistema solar e assim por diante. Questões que envolvem, né, coisas que estão ao nosso redor também, né? Como é que a gente enxerga, por que as coisas dilatam ou se contraem quando mudam de temperatura, e tudo, né? A gente vai estar vendo aí o tempo todo, então, situações, né, que ocorrem ao nosso redor e nós vamos estar tentando explicar, utilizar, né, da matemática, das medições, das regularidades para poder entender essas coisas que estão ao nosso redor, né? Essas coisas a gente vai chamar dentro do nosso estudo de fenômenos físicos. Então, um fenômeno físico não é nada
complexo, não é uma coisa extraordinária, né? São as coisas mais simples que a gente pode observar ao nosso redor, tá? E é isso que a gente vai estar estudando, então, dentro de toda a física. Aqui eu estou colocando uma definição, né, mais arrumadinha, então eu peguei ali na internet. Então veja, ó, a física vem do grego, né, physique, que significa natureza. De fato, a física é um ramo da ciência que estuda os fenômenos da natureza ao nosso redor, em especial fenômenos físicos, tentando, através da observação e da experimentação, estabelecer leis e princípios para a sua explicação. Então, a ideia principal aí do nosso estudo é essa daí, a gente compreender, né, o que está acontecendo ao nosso redor a partir de observações, de experimentações, né, e no nosso caso, né, muito mais de relações matemáticas aí, né, da matemática. A matemática a gente consegue tornar mais exato, né, mais lógico, mais exato o nosso estudo. A gente consegue provar as coisas de uma forma melhor. Nós vamos estar usando o tempo todo a matemática para compreender o que está ao nosso redor, tá bom? Essa que é a ideia principal da física, tudo bem? Vamos lá, continuando aqui. Esses são os ramos da física, as partes, né, que a gente vai estudar da física. Estou colocando aqui de uma forma mais simplificada, a gente poderia destrinchar, aí, né, separar esses conteúdos em mais partes, mas eu estou separando dessa forma que é para a gente poder entender aí o que vai ser estudado. Então veja, olha, a gente separa a física em várias partes, né, diferentes, para que a gente possa estudar com mais detalhes, né? Então, no ensino fundamental costuma se falar da física, mas normalmente não se faz essas separações e tal, porque o estudo é mais superficial. E agora no ensino médio, para a gente poder estudar em mais detalhes, a gente faz essas divisões, né? Então, o nosso estudo da primeira série, o que eu chamo de Física 1, né? Eu vou estar sempre falando, nossa aula é de Física 1, né? O que eu chamo de Física 1 é o estudo da mecânica, pessoal. Olha, essa parte da física aqui, a mecânica, que é, na verdade, o estudo dos movimentos. Então, durante a primeira série toda, né, vai ter alunos aí, eu tenho alguns cursos que é invertido o conteúdo, né? Então, tem aí o terceiro de informática, né, que vai estar vendo também. Então, essa aula é não só para as primeiras séries, né? Mas de uma forma geral, para a maioria de vocês aí, né, são as primeiras séries que estão vendo. Então, a mecânica a gente vai estudar o ano todo, tá? Então, a Física 1 é o estudo da mecânica. Por que eu chamei de Física 1? Porque os livros didáticos costumam fazer isso daí, separar, né, a mecânica no primeiro livro e depois separar, né, Física 2 e Física 3. Então, eu faço a mesma separação, tá? Então, nosso estudo dessa série toda aí do ano inteiro vai ser a mecânica. Depois, no segundo ano, a física que eu chamo de Física 2, né, é essa parte aqui, ó, a termologia, a ótica e a ondulatória. E a Física 3 é essa parte de eletromagnetismo e física moderna, tá? Costumo separar dessa forma aí a física. Com exceção dos MTECs, tá? Agora começamos aí também com cursos de MTEC na nossa escola, né? E o MTEC, por ter só 2 anos, então a gente tem que fazer diferente, né? Então eu fiz uma separação aqui em duas partes, chamei de Física 1 aqui a mecânica e a termologia, né? E chamei de Física 2 o restante aqui, ótica, ondas e eletromagnetismo, um pouquinho de física moderna. Então isso aqui é Física 2, tá? Física 1 para o MTEC e Física 2 aqui no final. Bom, então, cursos de ensino médio e ETINS, eu separei em 3 partes. Vocês têm 3 anos para estudar. E cursos MTEC, são 2 anos só. Então, separei em 2 partes, Física 1 e Física 2. Tudo bem? Mas vamos lá, então. Esse ano, o que nós vamos estar estudando? Ó, vamos estar estudando a mecânica, o estudo dos movimentos. Mas como essa mecânica é a maior parte da física, aí, né, das partes aqui que foram separadas, que tem mais conteúdo para ser visto aí, da forma que a gente trabalha, né, é a mecânica. Então, como a mecânica é bem grande, a gente só estuda ela na primeira série, tá? Em um ano, né?
E aí eu faço também algumas separações. Então veja, a mecânica eu separei em 3 partes aqui: cinemática, dinâmica e estática, tá bom? Então nós vamos começar nas próximas aulas, né? Hoje ainda não, mas nas próximas aulas a gente começa aí o estudo da cinemática. Então o que é a cinemática? A cinemática é a parte do estudo dos movimentos, onde a gente vai aprender sobre os diversos tipos de movimento, né? Então nós vamos fazer a descrição dos movimentos. Nós vamos utilizar de matemática, né, para poder descrever os movimentos, né? Fazer previsões, por exemplo, de velocidades, previsões de posições do móvel, né, num certo instante, conhecendo algumas características desse movimento. Então é possível fazer previsões, e isso a gente vai trabalhar muito aí dentro da cinemática. Depois que a gente terminar esse estudo da cinemática, né, isso envolve bastante aula aí, a gente entra na dinâmica. Tá? A dinâmica é a parte onde a gente vai estudar as causas do movimento, né? Nós vamos ver o estudo da força, vamos ver a energia, né? Como coisas, né, a se estudar aí para poder entender melhor o porquê dos movimentos, né? Então, enquanto que a gente conhece, primeiro a gente faz a descrição aqui na cinemática, dentro da dinâmica a gente vai entender também por que as coisas se movimentam, né? E depois a gente finaliza falando um pouquinho da estática, tá bom? Que é a parte da física onde a gente estuda as situações de equilíbrio, né, dos corpos. Então é isso que a gente vai estudar esse ano, tá? E dentro do nosso material, então, de didático ali de exercícios, né? Se vocês receberem livros também de teoria, vocês vão estar vendo exatamente isso, tá? Então a gente não vai fugir do conteúdo dessa série, né? Agora vamos lá, então. Continuando, a gente entra agora no assunto dessa aula, tá? Então essa primeira aula eu separei para vocês aí um pouquinho, a gente conversar um pouquinho sobre grandezas físicas. Por que esse assunto tem que ser tratado já, né, nessa primeira aula? Porque esse assunto ele vai tá dentro de todas as partes da física, né? Então a gente começa hoje, a gente não vai mais parar de falar sobre as grandezas físicas, tá? Vai mudando aí a parte da física que a gente está estudando, né? Mudam os fenômenos físicos, mas as grandezas físicas vão estar em todas as áreas aí, todas as partes da física. Por isso que é tão importante a gente começar falando sobre elas. Tudo bem? Então vamos lá. Grandeza física. Então, estou definindo aqui a grandeza física de uma forma bastante simples, ó, como tudo que a gente pode medir. Né? Então, grandeza física é tudo que dá para medir quando a gente está tentando entender, né, compreender alguma coisa que está ao nosso redor, um fenômeno físico. Vejam aqui, ó, né, a altura de uma pessoa pode ser medida, a massa, né, de uma pessoa, que as pessoas costumam confundir com peso, né, nós vamos falar muito sobre essa diferença nas nossas aulas aí de cinemática, né? Principalmente de dinâmica, né? Na parte de dinâmica. Então, a massa, a temperatura, né, de um corpo ou do próprio ambiente, o tempo. Então, são coisas que podem ser medidas, né? Então, tudo que pode ser medido, a gente pode definir como grandeza física. Tudo bem? Então, as grandezas físicas, acho que vocês já têm, né, uma certa familiaridade com certas grandezas, com algumas grandezas. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer muitas outras grandezas nesse estudo da física que a gente vai fazer. Tá? Cada vez que mudar o fenômeno a ser estudado, vai acabar mudando também as coisas que a gente vai querer medir nesse fenômeno. Né? Então, essas coisas que a gente quer medir são as grandezas físicas. Né? Sobre grandeza física, é muito importante a gente entender que uma mesma grandeza física pode ser medida de muitas formas diferentes. Né? O que é medir? Né? O que é fazer uma medição? Fazer uma medição é fazer uma comparação, né? É fazer comparações. Por exemplo, aqui, a altura de uma pessoa ou uma distância. Né? Se eu quero fazer uma medição de distância, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta. Ver se está tudo bem. Tá tudo bem. Então, ó, se eu quero fazer a medição de uma distância daqui até esse ponto aqui, né?
Então, para fazer essa medição, eu posso fazer uma comparação com alguma coisa que eu já conheça a medida, né? Por exemplo, o meu palmo. Então, se eu quiser pegar a minha mão e usar como unidade de medida, olha, vamos supor que a minha mão seja desse tamanho. Então, eu começo a fazer a medição. Eu pego um palmo aqui, mais um, tá vendo? E faço a medição. Olha, vamos supor que eu tenha medido aí, tenha dado 5 palmos. Eu posso dizer que essa distância aqui é uma distância de 5 palmos. Dessa forma, eu tomei como unidade de medida o meu palmo. Tudo bem? Percebam que uma grandeza física, então, como a distância, por exemplo, pode ser medida, nesse caso aqui, em palmos, mas ela poderia ser medida em passos também. Se eu quisesse dar um passo aqui, vamos supor que eu estivesse medindo em passos, né? Que essa distânciazinha aqui fosse correspondente a um passo que eu consigo dar, né? Normal. Então eu teria dado 5 passos aqui, e aí a minha unidade de medida aqui seria o passo. Então vejam que eu posso usar muitas formas diferentes, né? Poderia achar aí alguma coisa, né? Um cabo de vassoura, por exemplo, e usar para fazer a medição. E aí eu mediria em cabos de vassoura, né? Em quantidades de cabo de vassoura. Então, como a gente pode fazer a medição de muitas formas diferentes, né? E não só para distâncias, né? Então, a massa também pode ser medida de formas diferentes, a temperatura também, nós vamos ver várias escalas de temperatura diferentes, né? Que são usadas em vários locais diferentes aí no nosso planeta. O tempo também pode ser medido de formas diferentes. Então, como ocorre, né, essa diversidade aí de formas de medição, de unidades de medida, isso cria um certo problema na física, né? Porque imagina que eu faça a medição de uma distância em palmos e depois queira utilizar essa medição, né? Queira mandar, por exemplo, aqui tem 5 palmos. E eu queira mandar essa informação para uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa recebe a informação de que determinado objeto lá tem um comprimento de 5 palmos. E aí ele vai tentar, por exemplo, refazer esse objeto, né? E vai pegar o palmo dele para usar, né? E aí ele vai perceber uma diferença depois quando for comparado. Isso aí vai haver uma diferença, né? Porque os palmos não são todos iguais. A mesma coisa para passos, a mesma coisa para muitas outras formas que eu poderia imaginar aí, né, para fazer medições de distância, por exemplo. Isso vale para todas as outras grandezas. Então, por causa desse problema, né, da gente ter muitas formas diferentes de se fazer medida, ou seja, né, de ter muitas unidades de medida diferentes por uma mesma grandeza, né, é que foi estabelecido num certo momento aí, né, da nossa história da ciência, né, foi estabelecido um sistema padrão para as unidades. Né? Então foi definido assim, os cientistas se reuniram e definiram assim, ó, vamos fechar aqui todo mundo, como é que a gente vai fazer a nossa medição de distância, como é que a gente vai medir o tempo, como que vai medir a massa, né, a temperatura. Então, vamos definir e assim todo mundo deve medir da mesma forma. Aí não vai ter mais confusão na hora de fazer as medições físicas. Né? E aí eles estabeleceram o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades. Então, o Sistema Internacional de Unidades foi uma reunião feita pelos cientistas, né, onde eles definiram como é que deveria ser feita a medida de uma forma padrão. Isso resolveu totalmente o problema? Resolveu em parte, na verdade, né? Porque muita gente ainda, por motivos aí históricos, né, culturais e tal, quiseram continuar com as suas medições, né, feitas com as suas unidades de medida. Então a gente tem muitas outras unidades de medida que estão fora desse padrão, né, do sistema internacional. Mas toda vez que é necessário fazer uma medição e enviar essa medição para uma outra pessoa, né, num outro local, por exemplo, é muito importante que se faça isso usando o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, a gente espera, né, que seja feito dessa forma, porque daí não há nenhum problema, né, de ter que fazer conversão, tudo isso daí. Então, é por isso que a gente vai estar usando, né, o tempo todo, praticamente, o Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? O sistema que a gente adota aí para padronizar, né,
as unidades de medida, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades, olha, eu estou colocando algumas grandezas, as grandezas principais aqui, depois nós vamos ver que tem várias outras decorrentes dessas, né? Mas olha, o comprimento, por exemplo, a gente pode entender também como distância, né? Então esse comprimento ele vai ser medido em metros, e o metro a gente usa esse eminho aqui, né, para representar. Então toda vez que aparecer um número acompanhado desse eminho, é porque eu estou medindo uma distância ou um comprimento, né, em metros, tudo bem? Então, se tiver alguma coisa medida em centímetro, em milímetro, em quilômetro, ou fora, né, dessa escala, então, medida em jardas, medida em polegadas, né, em milhas, é possível fazer conversões, né, converter medidas para o metro. Bom, quando acontecer isso nos nossos exercícios, nós vamos precisar, então, fazer essas conversões. É exatamente esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui, vamos fazer exercício, tá? Então a ideia de hoje aí de trabalhar exercícios é em cima dessas conversões de unidade de medida, tá bom? De algumas grandezas, né? Não vamos ver todas, mas algumas grandezas nós vamos conversar hoje aí, tá bom? Então o comprimento pelo sistema internacional foi decidido que deve ser medido em metros, a massa deve ser medida em quilogramas, essa é a unidade do sistema internacional para a massa, tá vendo? Não é o grama, é o quilograma, unidade do sistema internacional. O tempo deve ser medido em segundos, tá vendo? A temperatura deve ser medida em Kelvin, então nessa série, né, nesse ano a gente não vai falar sobre temperaturas, mas esse estudo da temperatura está dentro da termologia. Então, para os MTECs, né, vai estar dentro da Física 1 e para as outras turmas dentro da Física 2. Né? Mas a temperatura deve ser medida em Kelvin e não em graus Celsius, né, como a gente mede. A corrente elétrica em amperes, então outras medidas aqui que estão nesse quadro, né, que vão ser usadas mais à frente. Então, esse é o quadrinho principal, né, para a gente lembrar, principalmente dessas três primeiras, então. Tá vendo? Olha, distância tem que ser medida em metros, massa em quilogramas e tempo em segundos. É isso que vai ser importante para a gente, para os nossos exercícios, dentro do estudo dos movimentos, né, da mecânica. Vamos continuar aqui, olha. Aqui eu estou mostrando uma outra tabela. Nessa tabela aparecem algumas unidades que são derivadas do sistema internacional. Então, por que elas não aparecem, né? Por que essas grandezas não aparecem na primeira tabela? Porque, por exemplo, a área, né, ela está medida aqui em metro quadrado, mas a gente já sabia na primeira tabela que um comprimento, né, se eu quero medir o comprimento desse risquinho, eu vou medir em metros. E se esse risquinho é medido em metro, e se eu tenho uma superfície, por exemplo, de um retângulo, medir a área é medir esse espaço interno aqui, né? E aí, para medir esse espaço interno, eu preciso considerar duas medidas, ó, metro vezes metro. Tá vendo? Então, se essa medida aqui está feita em metro e se essa aqui está feita em metro, quando eu fizer metro vezes metro, eu vou ter metro quadrado. Tá vendo? E a minha área vai ser em metros quadrados. Da mesma forma, o volume. Então, se eu tenho, ao invés de só uma superfície plana, eu tenho agora aqui, né, pessoal? Tenho, por exemplo, vocês me perdoem do desenho, mas está meio difícil de fazer aqui. Então, olha, se eu tenho, por exemplo, um cubo aqui, ou qualquer prisma, né, qualquer caixinha aqui, e as medidas estiverem em metros, eu vou ter três medidas agora a serem consideradas, né? Um objeto de três dimensões, né? Então, três medidas, e se eu multiplicar metro, 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 eu tenho metro cúbico, veja. Os volumes são medidos em metros cúbicos. Então, o sistema internacional. Então, se o comprimento era metro, então isso aqui deriva do comprimento, né? Ele segue aí a ideia de comprimento. Então, a área é o comprimento, né, aparecendo duas vezes, então metro quadrado, e o volume, três medidas aí, então metro cúbico. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, a densidade, né, que vai ser a relação entre massa e volume. Então, se a massa deve ser em quilogramas, na tabela anterior a gente viu que a massa tem que ser quilogramas, e que o volume, acabamos de ver aqui, né, que o volume é metro cúbico. Então, densidade, que é massa dividido pelo volume, vai ser quilograma por metro cúbico. A velocidade é distância pelo tempo. Olha, se a distância estiver em metros e o tempo estiver em segundos,
então a velocidade vai estar em metros por segundo. A aceleração, né? Então, a distância pelo tempo ao quadrado, então, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. A força, né? A força aqui a gente está usando o Newton aqui, mas na verdade aqui seria, vou colocar aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então são grandezas decorrentes aí, né, de massa, de velocidade e tal. E veja, isso daqui a gente usa o apelido Newton, né, para ficar mais simples, mas não deixa de ser as grandezas do sistema internacional. Então, né, por isso aí não vai aparecer em todos os outros, né? São grandezas que a gente vai ver mais à frente, mas toda vez que aparecer alguma grandeza nova, eu vou mostrar para vocês então a maneira que a gente vai medir essas grandezas no sistema internacional, né? E vão ser todas elas derivadas então daquelas primeiras grandezas, massa, né, distância, tempo. Bom, vamos lá, continuando então o nosso trabalho, agora vem, eu quero falar um pouco sobre as conversões de unidade de medida. Então, daqui para frente aí nos nossos slides são as maneiras de se fazer conversão. Tenho certeza que a maioria de vocês já viu esse tema, né, conversão de unidades de medida no ensino fundamental, em matemática, costuma-se falar disso no 6º ano, né, 7º ano. Tenho certeza que a maioria já viu, mas eu quero falar com calma aqui para que todo mundo então tenha condição de fazer as atividades e quando aparecer isso dentro dos exercícios nas próximas aulas, também que tenha condição de fazer, né? Então veja, olha, nosso primeiro problema aqui é quanto à distância ou comprimento dos objetos, né? A gente sabe então das tabelas anteriores que a grandeza, a forma de medir, né, a unidade de medida padrão para a distância é o metro. Mas às vezes a gente vai encontrar distâncias medidas, né, em unidades que são múltiplos ou submúltiplos do metro, né? Então, por exemplo, o quilômetro, que é bastante usado, ou o centímetro, né, o milímetro, que a gente usa bastante. Então vamos supor que eu tenha, por exemplo, aí, por exemplo, 35 quilômetros. Tudo bem? Tenho 35 quilômetros e esse número aparece dentro de um exercício, né? Está falando que um carro, né, percorreu uma distância de 35 quilômetros, mas eu gostaria que esse número estivesse no sistema internacional. Então, às vezes, no exercício é pedido disso aí, né? Falado lá, coloque em unidade do sistema internacional, né? Ou às vezes eu quero chegar numa medição para conferir, por exemplo, um resultado e a gente vai perceber que a maioria dos resultados que aparecem nos materiais didáticos também estão no sistema internacional, ou em testes de vestibular, né, os resultados aparecem no sistema internacional. Então é legal que a gente saiba transformar. Então como é que eu faria a transformação de 35 quilômetros para metros, né? Então a gente pode seguir essa escalinha aqui, pessoal, tá? Aqui o quilômetro, estou colocando aqui, né? O hectômetro, o decâmetro, o metro. Então é assim, ó, cada medida aqui à frente, né, à esquerda do metro, vai ser 10 vezes maior. Então, o decâmetro, ó, esse deca significa 10 vezes maior que o metro, tá vendo? Decâmetro. Então, cada decâmetro são 10 metros. Então, se eu falar 2 decâmetros são 20 metros, né? São 2 10 metros, tá bom? Hectômetro, hecto significa 100 vezes o metro, tá vendo? Então, hectômetro 100 vezes o valor do metro. Então, se eu tiver 3 hectômetros, eu tenho 300 metros, por exemplo, né? Quilômetro, quilo é o prefixo que significa 1000 vezes, né? Porque é quilo alguma coisa, é 1000 vezes aquela coisa. Então, no caso aqui, quilômetro, 1000 metros. Então, 35 quilômetros seriam 35 mil metros. Aqui eu já teria até, usando, né, essa forma de pensar, eu já poderia escrever aqui quanto que é, mas eu vou usar uma forma diferente aí. Bom, o decímetro, aí daqui para o lado direito do metro eu tenho os submúltiplos, né, que são menores que o metro. Então, o prefixo deci significa 10 vezes menor, né? Então, decímetro, 10 vezes menor que o metro, ou décimo de metro. Então, um decímetro, né, é um décimo de metro.
centímetro. Então, 100 vezes menor, ou 1/100º de metro. Milímetro, mini, 1000 vezes menor, 1/1000 de metro. Preciso de 1000 milímetros para chegar em 1 metro. Né? Tem 1/1000 só de metro aqui. E poderia ter, né, coisas medidas em unidades ainda menores aqui, ou maiores aqui. A gente vai precisar disso em algumas situações, mas aí eu comento com vocês para não ficar muito detalhada essa aula. Tá bom? Aí eu vou comentar mais para frente. Bom, como é que eu faço então a transformação? Como é que eu aconselho vocês a fazer? Né? Em algumas situações a gente se confunde. Então, existe um método fácil aqui, prático de usar essa escalinha, que é a seguinte, gente. Movimentar a vírgula do número. Então, imaginem o 35, e esse 35, quando ele não tem vírgula, né? É porque ele é um número inteiro, então a vírgula deve estar aqui no final. Tudo bem? Sempre que o número é inteiro, imaginem que a vírgula está aqui no final. Olha, não tem nada aqui de parte decimal dele, tá vendo? Mas a vírgula poderia estar aqui. Sempre aqui. E aí a gente vai andar com essa vírgula. Então, por exemplo, eu estou no quilômetro e eu gostaria que isso aí virasse metro. Então, vejam, eu precisaria sair do quilômetro e andar, olha, 1, 2, 3 casas para transformar em metro. Então, eu pego essa vírgula e movimento ela 3 casas para a direita. Ó, do mesmo jeito que eu andei aqui, 1, 2, 3, eu faço isso com a vírgula. 1, 2, 3. Tá bom? Ah, mas como é que eu vou andar 3 casas aqui? Eu preciso acrescentar zeros para poder correr essas casas aí. Olha, se eu colocar 3 zeros, eu consigo movimentar essa vírgula 3 casas, tá vendo? Ela sai daqui, saiu daqui e foi aqui para o final. Né? E aí eu tenho a transformação. Deixa só eu ver se eu arrumo aqui. Ficou bem feio isso, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Apaguei, pronto. Deixa eu ver se eu consigo escrever menor também. Tinta do texto. Não. Ah, tá aqui. Vamos escrever menor. Mais visível. Tudo bem, pessoal? E aí eu teria aqui 35.000 metros. Na verdade, eu poderia jogar fora também essa vírgula no final, né? Porque ela não importa. 35.000 metros, tá bom? Vou colocar um pontinho, mas esse pontinho não é necessário. Bom, vamos tirar esse pontinho também. O pontinho não é necessário. 35.000 metros. Poderia fazer isso com qualquer outra medida. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 38,4 hectômetros. E quero escrever isso em metros. Veja, eu estou no hectômetro, preciso chegar no metro, eu vou ter que movimentar 2 casas. Então eu pego essa vírgula e movimento 2 casas. Né? Para a direita, 2 casas para chegar no metro. Vou mexer aqui 2 casas. Então veja, ó, 3, 8, 4, a vírgula estava aqui. 2 casas para a direita, vai, ó, 1 casa, eu coloco um 0, 2 casas. Ela chega aqui, tá vendo? E aí, como a vírgula fica no final, não tem nada depois dela, o número fica inteiro, 3.840 metros. Não preciso mais dela também. Posso tirar ela daí. Né? Olha, vamos supor que eu tenha agora uma medida anterior, aí, por exemplo, 37.600 milímetros, por exemplo. Fiz uma medição de alguma coisa e eu obtive aqui 37.600 milímetros, mas eu quero escrever isso em metros. Veja, ó, do milímetro para o metro eu vou ter que andar para o outro lado, para a esquerda. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então eu pego aqui, imagino a vírgula aqui atrás, quando o número é inteiro, 3 casas para a esquerda, onde ela vai aqui? Eu vou ter 37,6, eu não preciso colocar os outros zeros, metros. Olha, se eu tivesse, por exemplo, 83.540,35, por exemplo. Né? Uma medição desse tipo aí. Ela está em centímetros, por exemplo. Quero escrever em metros. Vamos lá? Como é que eu vou fazer para escrever em metros isso aí? Está no centímetro? Olha. O metro são 1, 2 casas para a esquerda. Tudo bem, pego a vírgula, movimento 2 para a esquerda. Esse número ficaria 835,4035 metros.
Então, muito simples, né, fazer a transformação usando a escalinha, tá? Então, esse é o primeiro caso, o caso da distância. Mas aqui aparecem outras situações, por exemplo, o caso da grandeza física massa, né? Quantidade de matéria que o corpo tem. A massa no sistema internacional, se vocês voltarem aí ao vídeo, vocês vão ver que na tabelinha lá, a massa deve ser medida em quilogramas, olha. Só que às vezes ela não está em quilograma, né? Ela está, por exemplo, em hectograma, em decagrama. Percebam que são os mesmos prefixos, né? Isso significa que eu tenho as mesmas multiplicações sendo feitas. Olha, aqui em cima eu marquei, né? Aqui embaixo também. Então, olha, o decagrama é 10, né? Cada decagrama são 10 gramas, cada hectograma são 100 gramas, cada quilograma são 1000 gramas. Né? Decigrama é décimo de grama, centigrama, centésimo de grama, miligrama, milésimo de grama. Só que nesse caso eu só tenho que me preocupar em, se eu quiser passar para o sistema internacional, que eu chegue no quilograma e não no grama, né? No quilograma. Bom, então como é que eu vou fazer isso? Então imagino que eu tenha aí 3.600 gramas. Quero escrever isso em quilogramas. Deixa eu usar muito essa transformação. Então, ó, se eu estou no grama e quero chegar no quilograma, eu vou precisar 1, 2, 3 para a esquerda. Pego a vírgula que está aqui no final, né? A vírgula está aqui porque o número é inteiro, e ando 3 para a esquerda. Esse número vai ficar 3,6, o 00 não vai precisar aqui, quilogramas. Está transformado em quilogramas. Se eu tivesse em miligramas, por exemplo, 484,31 miligramas. E quisesse passar aí para quilogramas, o que eu teria que fazer agora? Olha, eu estou no miligrama, quero chegar no quilograma, no sistema internacional. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas teria que andar. Tudo bem, a minha vírgula já está aqui. Se eu chegar com ela até aqui, já são 3, mas eu vou precisar de mais 3 casas. Olha onde tem que chegar a minha vírgula. Ela vai chegar aqui, e aí eu coloco um 0 na frente. Então vai ficar assim, ó, 0, e 0,00484 quilogramas, por exemplo. Né? A gente sabe que em situações desse tipo, números muito pequenos, assim, ou às vezes números muito grandes, vão precisar ser escritos numa notação, né, mais apropriada, aí, que é a notação científica. Um assunto que vocês já viram também, que vai ser motivo da próxima aula, da aula 2 do curso aqui. Então a gente fala sobre isso depois. Tudo bem? Então é isso, a massa, vocês perceberam que funciona da mesma forma, né? Inclusive, se naquela mesma escalinha lá, se eu tirar o metro daqui e colocar o grama, e depois trocar tudo que é M por G, né, eu tenho essa escalinha da massa aqui, igualzinha, né? Então eu faço a mesma coisa. Agora vamos para dois derivados aí do comprimento, né? A área e o volume. Imagino que a área deve ser medida no sistema internacional em metros quadrados, e o volume deve ser medido em metros cúbicos, né, porque o comprimento é medido em metros. A única diferença que há, então, nessas transformações de área e de volume é que na hora de movimentar a vírgula, eu não vou contar de 1 em 1, eu vou contar de 2 em 2 aqui e vou contar de 3 em 3 aqui no volume. Então, por exemplo, se eu tiver uma área de uma superfície que foi medida lá, né, e que deu, por exemplo, 46.800 centímetros quadrados. Isso é uma medida de área de superfície, né? Vamos supor que eu quero escrever isso no sistema internacional. No sistema internacional é em metro quadrado, mas eu estou no centímetro quadrado. Então eu devo movimentar, se fosse só centímetro, eu andaria 2 para chegar no metro. Mas como é quadrado, eu ando 4, eu conto assim, ó, 2, 4. Tá vendo? Então, 4 para a esquerda, ó, a vírgula estaria aqui no final. Se eu movimentar 4 casas para a esquerda, ela vai chegar aqui no meio, né? Nem preciso colocar os zeros do final. Olha, mandei 4 casas e virou metro quadrado, que é o que eu queria. Bem, se eu tiver, por exemplo, 2,31 hectômetros quadrados. Eu quero escrever isso daí em metros quadrados. Olha, o hectômetro quadrado está aqui. Para eu chegar no metro quadrado, eu preciso andar 4 casas para virar metro quadrado. Só que agora 4 para a direita. Tudo bem, ó.
pego a vírgula, puxo 4 para a direita. Dá para puxar 2, vou ter que acrescentar 2 zeros. Até aqui já teria andado 2, 3, 4, a vírgula chegaria aqui no final, e aí eu posso tirar, eliminar essa vírgula, né? De 3.100 metros quadrados. Essa seria a ideia de transformar áreas. E o volume, então, né? Mesma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui centímetros cúbicos, por exemplo, né? Porque eu tenho assim, ó, 48.300 centímetros cúbicos. Eu quero que chegue no metro cúbico, que é a minha unidade padrão, tá? Metro cúbico é sistema internacional. No centímetro cúbico por metro cúbico, teriam dois movimentos para fazer, mas como é cúbico, eu conto de 3 em 3. Então eu conto assim, ó, 3, 6. Tá vendo? 6 para a esquerda. Pego a vírgula daqui, ando 6 para a esquerda. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, né? Teria que colocar um 0 aqui. Ficaria assim, gente, ó. 4, 8, 3, aqui é um 4, hein? E o 00 que eu não preciso colocar, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, mais um 0, 6 e uma vírgula na frente. Desse jeito, metros cúbicos. É muito simples, então, né, fazer essas transformações. Queria colocar uma observação para vocês, que é aqui quanto ao volume, né? Para medidas de capacidade se usa muito o litro. E o litro é equivalente ao decímetro cúbico. O litro está aqui na escalinha. Ó. Tá vendo? 1 litro é o mesmo que um decímetro cúbico. O mesmo que fazer um cubinho. Tá vendo? Se eu fizer um cubinho onde eu tenho 10 centímetros, que é um decímetro, né? 10 centímetros é um decímetro, tá? Ó, tudo 10, aqui também 10, aqui também 10 centímetros. Eu consigo encher aqui com 1 litro certinho de água, por exemplo. Tá? Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Sabendo disso, né? 1 ml também, às vezes pode aparecer o ml, né? 1 ml é 1 centímetro cúbico. Aqui, ó, 1 centímetro cúbico. Então, se a gente sabe disso, dá para fazer transformações também quando aparecer litros, ml. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver 8.000 litros de água, mas eu quero escrever isso no sistema internacional. Então, o que eu vou pensar? Olha, 8.000 litros é o mesmo que 8.000 decímetros cúbicos. Tá vendo? É o mesmo que 8.000 decímetros cúbicos, porque o litro equivale ao decímetro cúbico. Tá vendo? É o mesmo espaço. Né? E aí, então, ó, se 8.000 litros é mesmo que 8.000 decímetros cúbicos, agora eu posso andar na minha escala até o metro cúbico. Eu tenho que andar uma casa para a esquerda, mas só que como é cúbico são 3, né? Então 3 para a esquerda. Olha, pego a vírgula do número, 3 para a esquerda. Esse número ficaria só 8. Né? 8 metros cúbicos. 8.000 litros é o mesmo que 8 metros cúbicos de água, por exemplo. Tudo bem? Na continha de água de vocês lá, vocês recebem as medições em metros cúbicos. Né? Então, vocês podem, por exemplo, gastar 12 metros cúbicos, é o mínimo da água. Né? Então, o que são 12 metros cúbicos? São 12.000 litros de água que podem ser gastos. Né? Bom, então, é isso que eu queria comentar. E aí tem agora uma... Deixa eu ver se já chegamos aí. Não, ainda falta a unidade de tempo. A unidade de tempo eu coloquei separado aí porque ela é um caso diferente dos anteriores. A gente não pode movimentar a vírgula para fazer transformações de unidade de tempo, porque as medidas elas não são, né, uma 10 vezes a outra, como as anteriores. Então, não funciona o movimento da vírgula aqui para a unidade de tempo. O que a gente vai ter que fazer? São duas possibilidades, né? Ou a gente conhece aqui essa relação que é de 1 para 60, né? Então, o minuto é 60 vezes maior que o segundo, a hora é 60 vezes maior do que o minuto, né? E a gente usa essa relação, ou a gente usa a regra de 3 simples. Eu aconselho vocês usarem a regra de 3 simples, até porque às vezes a gente pode sair desse esqueminha aqui, né? Eu posso falar de dias, de semanas, de anos, e a regra de 3 interessa para a gente em situações desse tipo. Bom,
Então, eu queria comentar com vocês o seguinte, vamos supor que eu tenha assim, 3 horas, por exemplo, né? E eu queira passar isso para minutos, por exemplo. Quantos minutos são? Né? Quantos minutos são? Como é que eu vou fazer isso? A ideia é conhecer a relação entre horas e minutos. Então vejam, ó, hora e minuto. A relação é a seguinte, ó, que 1 hora tem 60 minutos. Isso sempre vai ter. Né? Essa é a relação entre horas e minutos. Então, sempre. Na verdade, esse esquema, essa parte aqui, é a lógica, né, das conversões de unidade de medida. Toda conversão de unidade de medida poderia ser feita dessa forma, tá? Usando, né, da relação entre as duas grandezas. No caso de hora e minuto, né, a relação, grandezas não, né, unidades de medida. A relação é 1 para 60, 1 hora tem 60 minutos. E aí, embaixo aqui eu posso colocar o que eu quero saber. Então, se 1 hora são 60 minutos, 3 horas são quantos minutos? E aí eu posso fazer em x aqui. Né? Isso aqui é uma regrinha de 3 direta, né? Proporcional. Então, a gente pode fazer a continha. Ó. 1 vezes x é x, 3 vezes 60 do outro lado, né? 180 minutos. É lógico que muitos de vocês podem estar pensando assim, professor, não era só eu pegar 3 horas e multiplicar por 60? Né? Aqui, ó, hora para minuto, é só fazer vezes 60, que vira minuto. Sim, é. Né? Mas às vezes a gente se confunde, muita gente se confunde se tem que multiplicar ou se tem que dividir. Então essa é a lógica. Quando eu penso com lógica, eu não preciso me preocupar com regras. Né? Eu uso a lógica, eu sei, né? É lógico que 1 hora tem 60 minutos. Então 3 horas vai ter quantos minutos? E aí vira regra de 3, a gente multiplica em x aqui e consegue fazer. Né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, contrário, por exemplo, né, 180 minutos e quisesse escrever em horas, né? Quantas horas são? 180. Mesma coisa, né? Poderia pensar de novo em hora e minuto. Aqui não importa muito a ordem. 1 hora é 60 minutos. Né? E aí eu perguntaria diferente. Bom, mas eu sei que 180 minutos, eu quero saber quantas horas são. Bota um x aqui na hora, então. Faz a continha, tá vendo? Eu teria 60x de um lado, né? Ó, e 1 vezes 180, 180. Então, x seria 180 por 60, que seria 3 horas. Chego também, né? Mas aqui fazendo uma divisão, porque eu tive que fazer multiplicação. Aqui eu faço divisão para fazer o contrário, né? Para ir para lá, divisão. Nos exercícios de vocês, eu acho que vai estar sendo pedido para passar para segundos, porque segundo é a unidade padrão de tempo, né? A unidade do sistema internacional. Então, se ele estiver falando lá, passe para o sistema internacional, vocês vão passar valores para segundos. E aí, se eu tiver em horas, por exemplo, eu posso fazer 2 operações aí, né? Para chegar no segundo. Né? Se eu fizer vezes 60, vira minutos. Se eu fizer vezes 60 de novo, vira segundos. Ou, se eu fizer vezes 60 vezes 60, que é 3.600, tá vendo? Então, se eu tenho horas e quero fazer virar segundo, já posso fazer vezes 3.600 de uma vez, ele vira segundo de uma vez. Né? Então, isso vocês vão estar fazendo dentro dos exercícios de vocês, tá bom? Agora, se aparecer, lógico, dias aqui, eu vou precisar multiplicar por 24, porque cada dia tem 24 horas. Depois vezes 60, depois vezes 60. Se tiver ano, vou ter que multiplicar por 365, né? Para passar para dias, depois multiplicar por 24 para passar para horas, e assim por diante. Então pode ser que eu tenha mais contas para fazer para chegar no segundo, né? Última coisinha então da aula de hoje, essa aula está bem extensa, tá? As outras aulas vão ser mais curtas, com certeza, mas essa aula está extensa porque a primeira a gente precisou conversar bastante, né? Então nesse último quadrinho, eu queria falar rapidinho sobre a velocidade, tá? A velocidade, nós vamos ter aula específica, né, sobre a velocidade, é uma grandeza muito importante dentro do estudo dos movimentos, né, da cinemática, então a gente vai falar bastante sobre isso. Mas hoje, como a gente está falando de grandezas, né, e de transformações de unidade, eu queria falar sobre a velocidade também. E hoje eu não vou deixar uma regrinha prática. Na verdade, eu vou mostrar a regrinha prática para vocês, mas eu quero mostrar a lógica
da transformação da velocidade. Por quê? Porque nós vamos ter alguns exercícios que não vão envolver unidades que dá para usar a regra prática. Tá? Então eu quero mostrar a lógica para vocês de transformação. Depois, nas próximas aulas, vamos usar muito a regrinha prática, que facilita a nossa vida, que eu já vou mostrar no último slide aí. Mas veja uma situação assim, por exemplo, tenho 72 quilômetros hora, né? Quilômetros por hora, tá vendo? Isso é uma medida de velocidade, né? Imagina que um carro está viajando nessa velocidade de 72 km por hora. Mas no exercício ele fala assim, utilize unidades do sistema internacional. Então eu preciso que essa medida esteja escrita em metros por segundo, que são as unidades do sistema internacional, né? Distância não é quilômetro, é metro, e tempo não é hora, é segundo, no sistema internacional. Bom, como é que eu faria essa transformação então? Bom, existe uma regra prática para essa situação específica, mas antes de chegar na regra prática, eu quero mostrar a lógica para vocês, que é a seguinte, pessoal. Aqui tem duas grandezas envolvidas, distância e tempo. Dizer então que o móvel anda 72 km, né, com essa velocidade, 72 km por hora, é o mesmo que dizer que ele anda 72 km a cada 1 hora. Tudo bem? Então isso daqui é isso daqui, na verdade. E se eu pensar dessa forma, agora sim eu posso fazer a transformação, porque eu vou fazer, na verdade, duas transformações. 72 km, se eu usar aquela escalinha do quilômetro, hectômetro, que acabamos de aprender aí, nós vamos movimentar 3 casas para a direita para virar metro, isso aqui vai virar 72 mil metros. E 1 hora, se eu fizer a transformação de unidade de tempo, né, acabamos de conversar sobre isso, bastaria multiplicar por 60 para passar para minuto e depois por 60 de novo passar para segundo. Então, por 3.600, eu teria exatamente 3.600 segundos. Então, veja, isso daqui é metro, isso daqui é segundo. Então agora isso aqui já está em metros por segundo, pessoal. Tá vendo? Já está em metros por segundo. Só que é lógico, eu não preciso deixar escrito dessa forma a minha velocidade. Eu posso fazer a divisão aqui. Né? Antes disso, olha aqui, eu poderia simplificar cortando esses zeros. Né? Essa divisão, eu teria 720 por 36. Eu poderia fazer mais uma, tirar mais um zero aqui, contanto que eu dividisse por 10 o de baixo. Veja, eu poderia fazer então 72 por 3,6. Isso vai dar 20 metros a cada segundo. Então, 72 km por hora é o mesmo que 20 metros por segundo. Toda vez que eu tivesse que fazer uma transformação, então, de velocidade, poderia pensar usando essa lógica, né? Então, não precisa ser quilômetro por hora, poderia ser, por exemplo, 60 centímetros por minuto. Qualquer coisa assim, né? E como é que eu faria, então? Então, 60 centímetros, eu pensaria assim, 60 centímetros a cada 1 minuto, e transformaria esse centímetro em metro, esse minuto em segundo. Então, 60 centímetros é zero, arrumando, né, as casas e tal, 0,6 metros. 1 minuto é 60 segundos, tá vendo? Agora estaria em metros por segundo. Eu poderia fazer a divisão, né? Então, isso daqui, se eu dividir por 10,006, ficaria 0,01. Né? Dividindo por 10, aqui fica 0,06. Por 6, depois 0,01. Metros por segundo, por exemplo. Né? Então, dá para fazer a transformação pensando desse jeito sempre. Agora, a grande maioria das vezes, né, que a gente faz esse tipo de transformação de velocidade é para esse caso aqui, do quilômetro por hora por metro por segundo, e às vezes o contrário, do metro por segundo por quilômetro por hora. Então, como é muito utilizada essa transformação de quilômetro por hora a metro por segundo, existe uma regra prática. Por quê? Porque toda vez que eu faço essa continha aqui, sempre no final eu acabo dividindo esse número por isso aqui, ó. Deu 1 hora que virou 3.600 segundos, que depois da simplificação virou 3,6. Então, olha aqui, ó. Eu peguei o próprio número que já estava e dividi ele no final por 3,6. Então, para fazer essa transformação, eu só precisei dividir por 3,6. É isso que eu mostro nesse último quadro. Né?
Então, veja, se eu tinha um valor em quilômetros por hora e queria passar para metros por segundo, bastou dividir por 3,6. E é lógico, se eu tiver um valor em metro por segundo e quiser passar para quilômetro por hora, então vou fazer o contrário, vou multiplicar por 3,6 e esse número vai se transformar em quilômetro por hora. Tá vendo? Essa regrinha prática vai ser muito usada, então, nas próximas aulas, nos próximos exercícios. Eu acho que eu já falei muito com vocês nessa aula, né? Mas é uma aula bem importante, espero que vocês tenham entendido cada caso. O legal da gravação é que vocês podem voltar atrás e ver quantas vezes vocês precisarem, né? Cada explicação, tá bom? Apesar de ter bastante exemplo, bastante explicação, mas vocês têm como rever várias vezes, né? Isso ajuda muito aí nessas primeiras aulas, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai estar também, né, conversando durante o nosso tempo aí de aula, né? Vamos estar fazendo correções e tudo isso daí. Eu espero que vocês tentem fazer, né, todos os exercícios da aula 1, né? Vocês estão recebendo aí um material, né, para trabalhar. E no nosso material, então, a gente vai ter na aula 1 com vários exercícios envolvendo essas transformações. Espero que vocês façam tudo direitinho, né? Se importem em fazer todos os exercícios, para que vocês não percam nada, né? E possam acompanhar bem o nosso curso de Física. Bom, então, muito obrigado aí pela atenção, tá? E até a próxima aula, pessoal.